Entrei. Eu não erro. Vou dar de novo. Aê, garoto! Agora Agora foi. sim, poxa. Agora foi. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem com você, João? Tudo? Maravilha. Acho que agora vai funcionar, né? Ah, agora vai. Porque não está permitindo três na mesma sala, será que foi isso? Não sei. Vou tentar chamar a professora Carla aqui para ver isso. Tá ok, tá bom. Porque da última vez deu tudo certo. Foi com três pessoas a live. As duas Pois últimas. é, inclusive nós já vimos, eu estava escutando ela falar com vocês aí que sobre a questão da atualização, ele já está atualizado, já tem desde a semana retrasada, entendeu? Estou no celular, porque eu sei que pelo computador não permite a live, enfim, mas não estava dando certo. Agora realmente parece que vai, né? Vamos torcer. Ah, vamos ver. Convidei ela aqui. Você me ouve bem? Sim, tô ouvindo bem. Tá. Tem que falar mais perto do microfone, fica melhor assim, né? Acho que sim, fica melhor. Melhor. Eu tenho que esperar a professora Carla. Tá ótimo. Eu não vou nem sair daqui para mandar mensagem para ela, porque se eu sair dessa tela aqui, vai complicar. É. Ah, ela tá falando lá que tá show o som. Tá conseguindo entrar, professora Carla? Se não tiver conseguindo, fala aí no chat. Não pode participar. Acho que Pois é. não pode três. Pelo visto não tá permitindo três, né? É Pelo uma, visto é isso mesmo. é uma pena. Eu vou tentar pela última vez aqui, se não for, é porque realmente. Tá. Eita, calma aí. Mas então acho que a gente já pode ir começando antes disso, né? Antes dela entrar. Eu só fico preocupado em relação ao horário, né, também, porque essa live do Instagram, ela tem um tempo, embora é lógico que você recomeçou, né? Você começou com uma outra, né? Sim. Enfim, mas como é que tá ela? Você mandou de novo a solicitação, ela não conseguiu, né? Por enquanto não apareceu mensagem, mas acho que daqui a pouco vai aparecer a mensagem que não foi possível. Tá. Apareceu aqui que não foi possível. Não foi possível, né? É. Não. Então não vai. Acho que não vai ter jeito da professora Carla entrar. Então, assim, não sei, acho melhor a gente começar então, né? Uma pena que a Carla não é. Ela tá falando lá, comece, estou aqui ouvindo vocês. Bom, então eu nem me apresentei, nem falei boa. Cadê aqui o pessoal, né? É o. Boa noite. Sim. Isso, é. Aham. Boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar com o professor Alberto, né?
que é professor e diretor adjunto do Brasil-França, e também é o criador do Clube de Ciências, do projeto da Bolsa, que eu estou participando, e a Isabela também. A gente fez esse grupo aqui, do LMCFA. E, enfim, eu vou começar então com a minha primeira pergunta. Pode ser? Pode, com certeza. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e não só por todos os aspectos, né? Quer dizer, não é só porque vocês são alunos da escola na qual eu leciono, estou também como diretor adjunto, não só porque vocês são bolsistas também, mas o grande prazer, né, de estar aqui presente, né, nessa live e ter vocês no grupo de pesquisa. Eu que tenho alunos em vários grupos de pesquisa, mas esse de vocês é especial porque eu amo de paixão essa doutora Carla Holandino. Vinícius, que está aí também ao vivo aí, mas Vinícius sabe, não fique com ciúme. Mas assim, eu e a Carla, desde que a gente se conheceu, a gente se gosta demais, uma admiração mútua, e eu tenho muito orgulho de fazer parte do hall de amigos dela e também manter esses vínculos profissionais. Sim, sim. Sua primeira formação foi em Ciências Biológicas. Depois você fez a faculdade de Farmácia. Conta pra gente o que te fez interessar por essas duas profissões. Assim, na realidade, desde pequeno, eu sempre fui muito ligado a essa coisa das ciências da natureza, da vida. Minha mãe sempre fala, né, que eu falava que ia ser médico e tal. Sempre gostei muito de bichos. Quando pequeno, eu colecionava muito é, aqueles álbuns de figurinhas. Aí tinha o álbum do Mundo Animal, eu completei aquele álbum. Então, sempre gostei muito disso. Sempre fui muito curioso, essa coisa de que para muitas pessoas é uma dificuldade de, por exemplo, memorizar nomes. Eu tenho uma memória muito boa, então eu gostava de ficar sabendo dos nomes dos bichos, aí depois parti das plantas, aí depois fui também para saber o nome científico e tal. Enfim, então isso foi me criando essa, vamos dizer assim, essa paixão pela área. E confesso para você que eu cheguei a tentar a carreira o vestibular de medicina, mas à época eu não estava devidamente preparado. E aí não passei, mas passei para ciências biológicas e fui cursar. E aí, quando eu comecei a fazer biologia, eu realmente gostei demais, porque biologia é uma faculdade assim cativante. E durante a faculdade ainda, a gente falava estagiar, né? Mas na realidade eu já estava, porque o estágio normalmente você subentende que você está sob a supervisão de algum professor, alguém que já é formado, né? E eu, na época, o estágio era assim: você chegava e aí você muitas das vezes ficava sozinho com a turma. Então eu sempre digo que já a partir do quinto período, terceiro ano da faculdade, eu já peguei as turmas e ficava sozinho com os alunos, então já era professor ali, né? Só não era formado. Só que quando eu terminei biologia, eu, muito jovem, porque eu entrei na faculdade aos 16 anos, terminei aos 20. Quando eu me formei, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Então, muito jovem, eu pensei assim, quer saber, eu tenho gás para mais uma graduação, acho que eu queria me aprofundar mais em bioquímica, e foi aí que eu tentei o vestibular da UFRJ, e para mim esse é um motivo de muito orgulho, porque foi no ano de 88, e esse ano representou um marco no processo seletivo de acesso às universidades aqui no estado do Rio de Janeiro, porque houve o rompimento das universidades federais com a então Fundação Sesgran Rio, que controlava todo o processo de acesso, né, às universidades, e conforme as universidades federais romperam com a Sesgran Rio, eles fizeram um processo que ninguém nunca havia feito, ou seja, nós fizemos um vestibular, eu, Carla e a galera da nossa turma, nós fizemos um vestibular que não havia experiência igual, ninguém, porque você fazer uma prova já tendo os modelos dos anos anteriores, a gente não tinha. Foi o primeiro vestibular discursivo. E aí a gente entrou para a farmácia, a turma 88-1. Essa turma só deu gente boa, ô João. Assim, vou te falar, a gente tem lá o nosso grupo, todo dia a gente se fala no WhatsApp, a gente é muito unido. Tem alguns que não estão, mas a grande maioria da turma está lá. E assim é uma amizade, né, de 88, nós estamos falando aí de 33 anos, né? Então, são muitas histórias, muita saudade também. Mas o que me fez, só para responder a tua pergunta, o que me fez enveredar para a farmácia foi que na faculdade de biologia
eu não tive a base de bioquímica que eu gostaria de ter tido. E aí eu fui para a farmácia porque eu achava e realmente consegui, né? Não só na bioquímica, como a química. A farmácia é um curso muito. Tanto é que não é à toa que o laboratório da Carla é multidisciplinar, né? A faculdade de farmácia ela abre um leque muito grande na sua vida. E na faculdade de farmácia, depois, alguns dos amigos, por exemplo, nós temos alguns colegas da faculdade de farmácia que depois foram fazer medicina. Eu tenho colegas de outras faculdades que eu conheço que fizeram farmácia e odontologia. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Todas essas pessoas, eu fiz farmácia e biologia, e todas as outras que eu conheço que fizeram farmácia em uma outra graduação, sempre afirmam, a farmácia foi o mais difícil. A farmácia foi o curso mais puxado, mas, ao mesmo tempo, por ser puxado, nos deu uma base muito grande, né? Então, eu agradeço tudo que eu consegui com a faculdade de farmácia também, que veio somar ao que eu já possuía da biologia. Sim, sim. Aproveitando essa pergunta que eu acabei de fazer e que você respondeu, você prefere a farmácia ou a biologia? Eu sabia que isso aí viria na sequência, né? O que acabou acontecendo, então, eu te contei o início da história, né? Então, eu me formo em biologia em 1986, aos 20 anos. Em 88 eu entro na farmácia e fazendo com que eu, durante um período, meio que dividido entre as escolas, que eu já agora até já perdi a conta de quantas escolas eu trabalhei nessa minha trajetória toda, mas eu durante muito tempo conciliei as atividades de professor com as de farmacêutico. E cheguei inclusive a ser proprietário de uma farmácia comercial, não era uma drogaria, era uma farmácia de manipulação, que assim, me deu muito prazer à época e tal. Mas, João, o que acabou definindo, né, foi a paixão realmente que eu tenho pela educação, pelo trabalho com os jovens. Então, eu digo o seguinte, que hoje, é, o que eu faço com vocês, né, com você, com a Isabelle, com os demais colegas de vocês, é assim, o que de mais prazeroso eu poderia ter pedido nessa minha vida, né? Então, é por isso que às vezes a gente até brinca, né? Aqui em casa, às vezes, a cobrança está mais nesses tempos de pandemia, né? A gente não sai do computador trabalhando e o serviço em casa ele dobra, né? Mas às vezes a minha mulher fala: Poxa, mas você não cansa de trabalhar? Mas eu não tô, na minha cabeça nem parece que eu estou trabalhando, porque é tão prazeroso, né? Então mas a gente realmente tem que se policiar, porque a gente não vive só de trabalho. Mas enfim, mas isso foi mais ou menos tentando colocar de uma forma mais leve, né? Eu falo sempre isso. E para mim, eu estou onde eu deveria estar mesmo. É, a minha co-orientadora do meu doutorado, a professora Helena Carla Castro, que também é nossa contemporânea da famosa FFA 881, essa turma da Faculdade de Farmácia da FRJ, como eu falei, deixou muitos, né? Deu um legado grande aí. Mas a Helena, ela fala, você, a farmácia te serviu, tá, o conhecimento está aí, mas o olhinho brilha mesmo científico, os clubes de ciência. Então, acho que esse é o caminho, né? Eita, travou. Deu uma Alô, alô? travada, né? Deu uma travada. É, agora voltou. É, eu não sei até onde você ouviu, mas eu falava do prazer que eu tenho hoje de trabalhar Sim, entendi. com os alunos da iniciação científica. Foi por isso que o professor venceu o farmacêutico, né? Vamos dizer assim. E como você conheceu a homeopatia? Pois é, a homeopatia surge na minha vida justamente naquele momento em que eu estava como proprietário de uma farmácia, né? Era manipulação, mas à época era só manipulação alopática. E a homeopatia para mim ainda era um grande mistério. E por não, hoje você já tem, né? Haja vista aí o trabalho da Carla, né? Que
tem a pegada da homeopatia muito forte, e que bom que seja assim, mas na nossa época não havia. Eu lembro, inclusive, que eu não lembro o sobrenome dela, mas era Flávia, e não era, a Carla vai lembrar, não era a Flavinha, que a gente é da nossa turma, não. Essa Flávia, ela era veterana, talvez um período na nossa frente, porque teve uma galera 872 que estudou muito com a gente também, mas a Flávia, inclusive, era, no bom linguajar, era assim, ela era meio que zoada pela galera, porque ela já falava de homeopatia e chegou a fazer um curso de homeopatia. E aí o pessoal zoava, pô, que homeopatia tá louca, que sai disso, que não sei o quê. Então havia, né? Quer dizer, ainda há, né? Havia uma descrença muito grande em relação à homeopatia e essa coisa toda de que não é ciência, pseudociência, enfim. Mas aí eu acabei em 2002, aí eu fui para o Instituto Hahnemanniano para especialização e ter a convicção do seguinte, bom, o pessoal fala muito, né? Se fala muito de algo, mas quem é que efetivamente tem conhecimento? Porque falar é fácil, né? Qualquer um pode falar sobre qualquer assunto. Agora, chegar lá e se dedicar, estudar e se aprofundar, são poucos que realmente têm isso. Então, eu falei, bom, para poder... Deu uma travada. Travou de novo. Agora eu vou... Não. Agora Oi. voltou. Aí eu falei, então para poder falar, a gente tem que conhecer. E foi onde eu fui fazer a especialização, fiz lá os 2 anos de especialização em homeopatia no Instituto Hahnemanniano, que é a referência aqui, principalmente no estado do Rio de Janeiro. E digo para você, a homeopatia ela acabou ficando presente na minha vida. Eu não sou mais farmacêutico, não milito na área, mas aqui em casa todo mundo usa a homeopatia. Ontem mesmo eu encomendei mais um medicamento para o meu cachorro, né? Porque também se fala muito, homeopatia você toma com, é, com fé, você acredita na homeopatia. O cachorro nem sabe o que ele está tomando e funciona. Ou seja, se fosse essa questão de acreditar, de fé, não funciona, não haveria homeopatia veterinária. Então, se funciona nos animais, não tem essa história de acreditar e de fé, entendeu? Então, é porque as pessoas realmente gostam de falar o que não sabem, né? Deveriam estudar mais para poder ter mais subsídio para poder discutir. Sim. Eu queria falar também sobre... Semana passada você pediu para nós, os alunos do Clube de Ciências, né, respondemos o questionário que era para a sua tese. Conte um pouco para a gente sobre essa sua pesquisa de doutorado. Lá no do doutorado que eu estou fazendo na UF, né? Inclusive é no mesmo programa que eu fiz o mestrado, o PPBI, de Ciências e Biotecnologia. Então, dentro desse programa, a minha tese, o foco são vocês, né, bolsistas de iniciação científica do ensino médio, mas é lógico que como vocês hoje já chegam a quase 40, só lá na escola, e agora tem mais uma fila de mais 13 querendo entrar. Então, assim, vocês, e não é só na UF que vocês estão, no caso, você, por exemplo, Isabelle, estão aí na UFRJ e tem. Então, assim, então vocês estão em diferentes grupos de pesquisa fazendo os mais diversos trabalhos. Então, eu não poderia nunca focar a minha tese especificamente em cada assunto que vocês estão discutindo. Mas o que a gente procura primeiro, agora eu estou na fase de tentar fazer um diagnóstico de possíveis altas habilidades e superdotação presentes em vocês, bolsistas, entendeu? E foi para isso que eu passei aquele formulário. Aquele formulário foi uma adaptação que a gente fez de uma ficha produzida pela minha orientadora, a professora Cristina Delu, falar nisso, mandar um beijo para ela, e porque ela é especialista em educação inclusiva, né? A questão das altas habilidades, superdotação, ela é uma das referências no Brasil e no mundo. Então, assim, aquele questionário é mais assim, ele vem no sentido de fazer um diagnóstico das possíveis altas habilidades ou superdotação que vocês possuem. Então, é nesse sentido. E, lógico, a gente também vai querer avaliar se realmente essa iniciação científica
está sendo produtiva para vocês, e não só para vocês, mas a gente também, numa outra etapa, nós vamos investigar também junto com os professores, que são os orientadores. Então, por exemplo, vocês aí são orientados pela Carla, vai ter um momento também que eu vou querer fazer um questionário, vamos dizer assim, uma sondagem com a Carla de o que de produtivo também ficou para ela, ficou para o laboratório, porque assim, como dizia, né, o mestre Paulo Freire, né, não existe saber mais nem saber menos, né? Existem saberes diferentes. Então, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é uma troca. A gente nunca sabe mais nem sabe menos. Existe apenas uma diferença, por exemplo, de idade. Quem já viveu mais, teoricamente, tem mais experiência de vida. Então, se colocar nós dois, né, entre eu e você, eu tenho mais experiência de vida que você. Mas isso não me faz superior a você em nada, não me faz ser melhor do que você em nada. A gente está aqui nesse mundo para aprender. E eu acho que até o dia da nossa morte a gente vai estar aprendendo. Quem não pensa assim, Ah lá, a Carla falou, hoje eu mandei meu depoimento, não canso de elogiar o João e a Isabel. Gente, Então, assim, eu acho que a vida é assim, né? A gente vai sempre aprendendo e até mesmo aqueles... O que eu falo para vocês é sempre isso também, né? Mesmo aquela pessoa que você olha assim e fala, nossa, que coisa feia, que atitude horrível, aquilo também, de certa forma, te ensina. O mau exemplo, ele te ensina a não segui-lo, né? Você vai olhar aquilo e vai falar, poxa, eu não quero isso para mim. Mas você vai tirar um proveito, você vai tirar né, uma Exemplo. conclusão para a sua vida. Exatamente. Isso aí. Queria que você contasse também pra gente como surgiu o Clube de Ciências do Brasil França. Foi uma ideia sua ou já existia? Travou de novo. Eu acho que tinha dado Tá toda hora travando. uma travada, né? Travou. Agora voltou, eu acho. Voltou. É. Então, o Clube de Ciências ele não existia, né, na escola, mas a escola já foi criada de iniciação científica, por conta da proposta metodológica, o que os franceses chamam de la main à la pâte, que é o mão na massa. Então, o chamado ateliê científico, que é a disciplina não linguística que dá o suporte ao aprendizado da língua francesa na escola, ele já vem com essa pegada da iniciação científica. Mas a escola começou em 2014. E aí o Clube de Ciências surge em 2017. E aí é aquela velha história, né? Tem a sabedoria oriental que diz que tem o ideograma lá, o mesmo ideograma que representa a crise é o da oportunidade. Então, às vezes, no auge da crise, quando está tudo muito ruim, você também pode enxergar ali uma oportunidade, uma mudança de rumo, né? Uma mudança de direção. Então, nesse ano de 2017, a gente perdeu, a gente não tinha mais, a gente passou a não ter mais a gratificação, e aí uma reunião que acontecia às quartas à tarde deixou de existir, porque não tinha como você manter os professores para uma reunião se não havia mais a gratificação. Enfim, houve meio que um momento assim. E aí eu vi naquele vácuo, naquela falta da reunião ali, eu falei, poxa, vamos criar alguma coisa. E aí eu juntei com... Não criei sozinho, na época havia também, eu era supervisor do PIBID, você é bolsista PIBIC, né? Iniciação Científica, Ensino Médio. E eu era supervisor do PIBID, que é um programa só da graduação, de iniciação à docência, que concede bolsas para os alunos da licenciatura, para eles irem às escolas e participarem de projetos com os professores para amadurecerem, né, o que é o exercício do magistério, enfim. E aí, na época, eu, o professor Robson de arte, o professor Álvaro de matemática, o Cícero de sociologia e a Jaqueline de francês, juntos com os nossos bolsistas do PIBID, que nós todos eram, com exceção do Robson, mas os demais eram supervisores do PIBID, junto com os bolsistas, nós criamos o Clube de Ciências da escola. E para nossa grata surpresa, logo no primeiro ano, a gente foi indicado para o Prêmio Shell de Educação Científica.
Não conseguimos ganhar o prêmio, mas só de estar entre os finalistas foi assim uma grande vitória. E de 2017 para cá, infelizmente, ano passado a pandemia também prejudicou, mas aí a pandemia foi a outra crise que surgiu. E mais uma vez a gente vislumbrou uma oportunidade, porque com a pandemia o ensino passou a ser remoto, a maioria dos alunos, inclusive, ficou excluído, teve a exclusão digital das próprias aulas, por não terem dados suficientes para assistir às aulas síncronas, principalmente. E aí, como Uhum. é que você vai colocar os alunos para fazer a atividade do clube de forma remota, se eles já não têm dados suficientes nem para as aulas síncronas, né? Então, eu tive que mudar de novo o rumo do clube e foi onde entrou o PIBIC. A gente já tinha 2 bolsistas lá do ano de 2019, mas aí no ano passado, com a pandemia, a gente acabou emplacando toda essa galera que está aí hoje, que agora já estamos com quase 40, né? Então, assim, Ah, que bem, legal. bem legal, bem legal. É, professor, você tem 2 livros publicados. Você pode falar um pouco da sua vocação como escritor? O escritor, na realidade, ele sempre existiu dentro de mim e é uma coisa que eu já vinha, né, é, acalentando há vários anos, mas a Vânia está perguntando qual é o colégio. É o CIEP 449 Brasil-França em Charitas, Niterói. É uma escola estadual, mas que pertence ao programa Dupla Escola. É um retorno à escola em horário integral, tá? Mas, enfim, o escritor sempre existiu dentro de mim e não havia ainda, eu não tinha tido a oportunidade de colocar em prática. E aí o que aconteceu, João, foi a questão da paternidade, porque eu vou fazer 55 anos em junho e o meu filho faz 5 em agosto, ou seja, eu fui pai aos 50 anos, quando eu já não esperava mais e surgiu esse menino e essa demanda, né, por as coisas infantis e tal. E eu sempre, quem me conhece sabe, né, eu sempre fui assim, sempre fui um cara bem humorado, é, com alto astral. É lógico que cada um de nós a gente tem os nossos momentos de tristeza e tal, mas quem me conhece sabe que eu nunca fui um cara pessimista e tal. Sempre gostei de contar piada, fazer as pessoas rirem e tal. E aí foi onde acabou que surgiram 2 livros. Eu já estou, na realidade, com um terceiro já finalizado, está na fase de ilustrações. Mas aí surgiram 2, né? A Turma do Tatá, que está aqui, ó, que é um infantil. Esse aqui é a turminha da fazenda que encontram a turminha da mata e por conta da questão das queimadas. E aí o biólogo fala mais alto, né? Você Eu vou contar. que, você que fez as ilustrações do livro? Não, aqui as ilustrações são do filho de uma amiga da minha esposa, o Estevam Barbieri. Falando nisso, se ele estiver assistindo, um abraço, um beijo para você, Estevam. Ele realmente mandou muito bem. É, o livro ficou assim muito legal, muito bem ilustrado mesmo, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui só dar uma, porque segurar o celular e abrir o livro. Mas assim, ó, a gente tem as ilustrações são bem legais. Então a gente tem assim é o encontro da turminha da fazenda com a turminha da mata, e nisso aí a gente vai passando também noções da biologia, da etologia, né, do comportamento animal, os bichos da mata que aparecem, o tatu-bola, o tamanduá-bandeira, o bicho preguiça. Então, assim, são animais que eu sempre falo, nada contra a África e a fauna africana, mas a gente fala muito aqui de leão, zebra, elefante e tal, a garotada fala muito para os bichos. Então, eu, eu assim, eu acho que a força, né, o grande prazer de escrever esse livro foi de poder também trazer para as pessoas toda essa questão da nossa fauna e também a questão do fogo, né? Porque aqui também na história o boi se chama Tatá e ele entra na mata para ver quem está colocando fogo na mata. Só que chega lá e ele encontra o Boi Tatá, que é um personagem, né, do folclore, da mitologia indígena. Então, assim, é, foi muito legal. E o outro que surgiu aqui também, esse aqui já é uma. A princípio surgiu como uma brincadeira, né?
o Lázaro Albertoni é uma brincadeira com o meu nome, que é Alberto Lazzaroni, mas aí eu fiz uma mexida nas letras aqui e virou o Lázaro Albertoni. Esse Lázaro Albertoni é um grande brincalhão, vamos dizer assim, mas que na bandeira dele ele fala coisas sérias. E aí eu escrevi as citações, porque o Albertoni ele é um filósofo, né? Que a gente chama um filósofo de trattoria. Trattoria é um tipo de restaurante italiano, né, vamos dizer assim. E esse livro aqui foi ilustrado pelo meu querido Paulo Esper, esse é ilustrador profissional mesmo do jornal O Dia, e também o pessoal está gostando demais. Então, assim, para mim, é o que eu sempre falo, é lógico que, brincadeiras à parte, se amanhã ou depois falarem assim, Lazarone, você vai ganhar o prêmio, você foi indicado para o prêmio Jabuti. Pô, é claro que eu não vou negar, né? Pô, vou aceitar de bom grado. Mas, sinceramente, não é o meu objetivo primário. Eu quero, com esses livros, dar vazão a isso tudo que passa pela minha cabeça. E se eu puder fazer com que as pessoas reflitam, né? Porque esse livro aqui, tanto um quanto o outro, com pegadas diferentes, mas os dois nos trazem grandes reflexões sobre a nossa vida em sociedade, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha. Onde o livro pode ser adquirido. O livro do Tatá foi publicado pela editora Ascensão, então tem o site, depois eu posso colocar aqui o link, agora eu não vou conseguir, mas depois a gente pode dar um jeito de colocar o link. E o do Albertoni eu fiz por conta própria, numa gráfica, então teria que ser direto comigo, mas se é acho que é Farmacêutica Vânia, né? Se ela for, a Carla souber, tiver o contato dela, depois a gente pode, eu posso passar o meu também, enfim, tá bom? A gente posso encaminhar isso, não tem problema não. Sim, muito legal essa sua vocação, né, como escritor. Eu assim, particularmente eu tô gostando muito, né? E embora a gente tenha muitos amigos, né? Às vezes você fala assim, pô, mas o amigo vai ficar sem graça de falar mal. Mas eu não sei, eu acho que as pessoas estão falando bem, porque, modéstia à parte, tá bacana mesmo, tá bonito, foi feito com muito esmero, sabe? Eu sou muito detalhista, antes de publicar os 2 livros, eu, eu pedi a várias pessoas para lerem, inclusive crianças também. Eu dei para as crianças lerem, então eu tive assim um retorno, né? Um feedback muito legal dos futuros leitores, sabe? Então, ficou bacana nesse sentido. A última pergunta que eu queria te fazer, até porque já está acabando o nosso tempo, que depois de uma hora a live acaba automaticamente. Eu sei, aham. Eu queria perguntar, queria falar, na verdade, você poderia deixar um recado para nós, alunos do ensino médio, que estamos terminando a nossa trajetória escolar para começar uma nova trajetória? Mas sempre, né? Eu acho que isso aí, essa pergunta eu te agradeço demais. E essa é a grande resposta que eu sempre dou para os meus alunos, né? E não só para os meus alunos, para qualquer jovem. E falo isso, inclusive, aqui em casa, em relação ao meu, que vai fazer 5 anos, e ainda está longe de terminar, ele ainda vai começar os estudos dele propriamente. Mas o que eu sempre falo eu acho que acima de tudo, João, a gente tem que fazer aquilo que nos faz bem, que nos faz encontrar felicidade, né? Então, se você opta por uma carreira na qual, né, você se sente bem, aquela carreira é aquilo que realmente você gostou, que você curte, você vai ser um excelente profissional. E a vida, ela nos traz várias lições. Uma delas é que nunca é tarde para recomeçar, desde que você consiga perceber que se você percebeu que não é aquilo que está te satisfazendo, né? Nós temos vários exemplos aí de pessoas que entrou na faculdade e não terminou, entrou na outra e não terminou. Aí a família, às vezes amigos, fulano não sabe o que quer, fulano é indeciso e não tem foco. Às vezes não é isso. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. Essas cobranças, às vezes, elas mais prejudicam do que ajudam, entendeu? Então, eu acho que o que a família, principalmente, tem que ter em mente, porque eu já passei pela situação de vocês, então eu sei como é. Assim, eu agradeço demais aos meus pais, porque não havia pressão de, tipo assim, eles queriam que a gente estudasse, tanto é que os 3 filhos, eu, meu irmão e minha irmã, nós fizemos faculdade e, enfim, nos formamos,
Mas esse era o grande objetivo dos nossos pais, mas eles não nos pressionavam. E é isso que a família tem que fazer, porque às vezes você não encontra a sua vocação de primeira, mas você tem que ter a sabedoria de não ficar também dando murro. Eu costumo dizer, não fica dando murro em ponta de faca. Se você já percebeu que aquilo ali não é a sua área, você quer uma outra coisa, vá fazer a outra coisa, que você vai ser feliz. O que importa é ser feliz, cara. Isso é até um título. Esses livros de autoajuda, às vezes eu não gosto muito, não. Mas tem um livro, é do Roberto Chiniachik, se eu não me engano, que é o importante, o título é o importante é ser feliz. E é isso, né? Então, a trajetória linda que vem de berço. Ah, Carlinha, mas é isso, acho que esse é o conselho, né? E persevere. Essa coisa também, eu quero ser o melhor. Quem é que pode exatamente dizer o que é ser o melhor, né? Mesmo aqueles que ganham os prêmios, eles podem chegar e bater no peito, eu sou melhor, melhor do que você for melhor naquele momento, de repente e tal, mas o melhor é sempre o quê? O que eu falo você quer ser o melhor? Então dê o seu melhor. Naquele momento, e também não se cobre demais se você fala assim, poxa, mas aqui eu fracassei. A derrota é a grande professora, cara. A vitória, ela às vezes te inebria. A vitória, ela te traz um certo prazer, mas ela também pode te tirar do foco. Então, aprenda com a derrota. Saiba que você só é na luta que você vai sendo moldado. Então, nada vem por acaso, nada vem de graça. Né? Então, ficar deitado em berço esplêndido, né? Como está no hino aí do Brasil, né? Não vai adiantar muito. Agora, também, você tem que ter a capacidade de saber, olha, hoje eu fiz isso porque foi o meu melhor. Amanhã eu vou procurar dar o meu melhor de novo. E assim você vai evoluindo, não só como profissional, mas acima de tudo como ser humano. E acima de tudo também, desenvolver a empatia. Né? Eu acho que isso é um recado que eu sempre dou para vocês. Seja um ser humano, um adulto, um profissional, e nas suas relações pessoais, que tenha empatia, que se coloque no lugar do outro. Né? Às vezes o outro faz alguma coisa, não é porque ele quer te prejudicar, é porque ele também está procurando o caminho dele. Então, saiba dialogar, saiba procurar o entendimento, porque o entendimento sempre é melhor do que a guerra, né? Do que enfim, o que a gente vê aí, o desamor, né? Nesse sentido. Sim, sim. Então, por aqui acabou minhas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí no chat. Foram passando algumas, infelizmente eu não tive, assim, eu não consegui, algumas eu consegui falar, mas às vezes, algumas passaram porque não dá para você focar no que você está falando e ficar lendo ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, Sim. não tenho essa habilidade. Assim, bons conselhos, aprender com as dificuldades da vida, é verdade, Vânia, isso mesmo. Sempre, né? Sempre. E nunca se Sim. fazer de vítima, né? Eu sou portador de uma doença crônica há 20 anos. 20 anos que eu luto aí com essa doença crônica, mas nunca. Eu tenho a doença, mas eu não sou um doente, né? Eu sei que ela existe, cuido dela, trato ela com todo respeito, nunca faço disso uma muleta, não. Foi muito bom, prazer Sim. ouvir você. Obrigado, querido. Prazer te conhecer também. Vamos nos falando. Obrigado, Fernando. Ótima live. Carlinha, seus alunos são privilegiados demais. Os seus também, querida. Você é uma grande mestra e eu tenho certeza que todos os seus orientandos te adoram, porque eu sou testemunha ocular disso tudo. Então, acho que a gente pode terminar por aqui, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado mais uma vez a vocês pela oportunidade, tá? Obrigado a você. E a gente vai se falando, tá? Um beijo a todos. Depois, se tiver qualquer outra pergunta que mandarem, se vocês quiserem me enviar, eu respondo, tá bom? Sim. Boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. professor Alberto. Valeu.